Bom, nós já concluímos adaptabilidade e consistência. E nós vamos finalmente para o terceiro elemento, que é humildade. Você deve estar se perguntando, o que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Nós falamos muito sobre o conhecimento combinado com a execução. Ou seja, nada adianta você buscar o conhecimento se você não aplica. E se você já acha que sabe tudo, que não está pronto para aprender, não vai conseguir fazer adaptabilidade e muito menos ter consistência no dia a dia para implementar tudo que é necessário. A humildade é aquela velha história: falar menos e ouvir mais. E eu vou te explicar o porquê a humildade é a base de tudo. Seja sempre o mais burro da mesa. Como assim? Simples. Seja a pessoa que menos sabe, ande e conviva com pessoas que você pode aprender sempre. Pense agora que a média das 5 pessoas que você mais convive pode te acrescentar muito em termos de conhecimento. Ou pode fazer exatamente o contrário. Nós, seres humanos, nós aprendemos muito sozinhos, mas aprendemos muito mais em sociedade. Filósofos como Aristóteles e Platão já falavam sobre isso há centenas de anos atrás. Então, é muito importante você sempre buscar estar entre pessoas que possam trazer mais conhecimento, trazer mais aprendizados, porque isso é muito importante, você absorve das pessoas, isso é muito legal. Só sei que nada sei, aprendizado contínuo. Isso é muito importante. Não basta você adquirir aquele conhecimento e não continuar evoluindo e aprendendo. Essa é a chave. Então, é muito importante que você esteja em contato com especialistas que podem te trazer caminho, mas não aquele caminho pontual. Um caminho contínuo, que você possa absorver esse conhecimento em várias etapas da sua vida e da sua jornada empreendedora. Então, por exemplo, você também pode aplicar isso olhando para os seus clientes. Percebe como esse ponto se linka muito com a adaptabilidade? Quando você desconfia do processo, acaba entendendo como o seu produto ou serviço pode ser melhor. Você desconfiar que tá tudo ok, tá tudo bem. Sempre tenha essa desconfiança e investigue onde você pode ser melhor. Esteja em contato com seus clientes sempre e, obviamente, com especialistas. Com o cliente, você aprende como aprimorar o seu produto, como melhorar cada vez mais, como não morrer, como várias empresas acabam morrendo. E, por outro lado, com especialistas, para aprender de forma contínua e acompanhada. Esteja sempre pronto para ouvir verdades. Vemos isso o tempo todo com os empreendedores que fazem mentorias pela Bounty. Chegam muito cheios de certeza, achando assim, que o negócio é a melhor coisa do mundo, que é perfeito, que é incrível. E aí, depois de falar com o mentor especialista, dentro daquele assunto que ele não domina, exemplo, marketing, vendas, finanças, parece que o mundo se abre. Chegam relatos incríveis, Assim, muitas vezes as pessoas entendem que o produto é incrível e aí falam com o mentor: peraí, acho que eu preciso ajustar isso, aquilo para chegar aonde eu quero, tá? E eles veem com mais clareza o cenário real. Então, quando falam com esse especialista, entendem que muitas vezes tem muito para evoluir naquele determinado tema. Às vezes é um detalhe, às vezes é algo mais complexo. Não importa. O que importa aqui é que é muito importante você saber ouvir as verdades. Não importa o quão duro isso seja. Bom, como aprimorar? A humildade, ela é um ponto de reflexão, tá? Então, é muito importante você perceber o que isso significa no seu contexto, tá? Seja você alguém que quer empreender ou alguém que já tem um negócio. Não estou aqui no papel de julgar ninguém, de dizer, olha, você é humilde, você não é humilde. Não, eu quero que você preste atenção no ato, em tudo que você pode aprender e evoluir praticando isso no seu dia a dia. Então, eu preparei alguns pontos aqui importantes para a gente tentar entender, Na verdade, você vai entender com você mesmo como é que você está nesse exercício da humildade diariamente. Aqui, diferente dos outros, não tem nota, não tem sim e não.
eu quero que você apenas reflita, tá? À medida que eu for falando, vai refletindo. Eu sei que possivelmente você não vai conseguir fazer toda a sua reflexão, né, durante a nossa masterclass, mas eu quero que você pense sobre isso, tá? Mesmo quando o nosso momento aqui se acabar, eu quero que você continue pensando sobre isso. Em uma conversa, você ouve mais, fala mais, ou você faz as duas coisas de maneira equilibrada? Pensa realmente sobre isso. Observe-se nas rodas, tá? Como você geralmente reage a um feedback? Bem, mal, feedback negativo, em especial, tá? Nesse caso. Você avalia cuidadosamente diferentes motivações, interesses e posições antes de manifestar seus argumentos e tomar decisões? Repare, aí fazendo um parênteses, né? Muitas pessoas acham que o bom vendedor é aquele que fala muito. Pelo contrário, o bom vendedor é aquele que ouve muito bem e consegue linkar problema à solução. Mas para você linkar o problema, entender as dores do cliente, entender o que ele passa para ofertar o produto para ele da melhor forma, você precisa primeiro ouvir. Então, veja como isso se intercala em vários pontos. Eu quero que você pense sobre isso. A falta dessa competência nos impede de aprender, de crescer, de melhorar. Então, para você ter uma ideia, virou até um requisito de investimento, né? O quão coachable você é. Então, vários investidores usam essa frase, mas nada mais é do que qual é a sua capacidade de ouvir, né? Aprender e aplicar. Isso não tem nada a ver com submissão, tá? Dizer amém para todo mundo. Não é isso. Mas qual é a sua capacidade? Ainda que de dizer, não, olha, eu entendi, eu ouvi, mas vou preferir seguir por esse caminho por causa disso, disso, disso. Ou, sim, achei interessante, vou aplicar, vou aprender e vou evoluir. Né? A constante evolução. O quão aberto você é a feedbacks, a receber instruções de pessoas que podem contribuir com a sua jornada. E empreender trata-se essencialmente disso. Pessoas. Estar próximo de pessoas, se conectar a pessoas, ouvir muitas vezes pessoas que tenham, principalmente, passado por uma jornada semelhante, ou às vezes não semelhante em todos os pontos, mas em alguns trechos. Né? Então, nunca ache que você é incrível, que é o último biscoito do pacote, tá? E se começar a achar que muda rápido de roda para você sempre aprender algo novo, tá? Então, para você aprimorar, você tem que ouvir muito, sempre, ok? Então, isso vale para vários casos. Aí você pode estar se perguntando assim, tá, mas eu vi o filme do Steve Jobs e eu vi que ele é um cara super prepotente. Uma coisa é o comportamento dele dia a dia. Outra coisa é bem clara no filme, né? E se você pegar a literatura e for ver a biografia, ele tinha sim pessoas que ele se inspirava, mentores. Todos os grandes líderes têm mentores, pessoas que ajudam nessa jornada. Então não cai nessa furada de que eu sou durão e porque o Steve Jobs ele faz assim, porque o fulaninho de tal, ok, mas não é disso que se trata. Posso ter certeza, posso apostar com você que o Steve Jobs e qualquer outro grande empreendedor, se você olhar a biografia, e nós fizemos isso aqui, sempre tiveram mentores e pessoas para se inspirar e pessoas para aprender. E eles ouviam essas pessoas. De novo, não tem a ver com submissão, mas tem a ver com ouvir para tomar as melhores decisões. E principalmente aprender com aquilo. Bora lá para a prática? Assim como fizemos em adaptabilidade e consistência, com humildade não vai ser diferente. Mapeie aspectos que você acha que precisa se desenvolver. Então pode ser tanto aspectos da vida pessoal, quanto profissional, jornada empreendedora, enfim, técnico ou comportamental. Procure alguém que aparentemente domine mais tal aspecto. Falo aparentemente porque é impossível você saber tudo que uma outra pessoa domine, mas geralmente você acaba vendo, percebendo algum domínio num determinado assunto mais do que em outras pessoas. Então, procure essas pessoas que
aparentemente são referência e que você tenha contato direto. Converse de modo a obter ajuda. Então, a ideia aqui é você falar, olha, bom, eu estou vivendo isso, nessa situação, assim, assim, assado, o que você acha? Você vai ver que isso vai te ajudar demais a dar salto. A ideia aqui é que você ouça bastante antes de falar. Então, você relata o seu ponto, essa pessoa vai, enfim, falar com você, dizer como ela acha que deveria seguir ou não, e aí entenda e tente aprender e absorver nesse processo. Já é um baita exercício de humildade aí. Mesmo que isso faça você se sentir vulnerável, é o segredo para você alcançar a maioria ou muitos dos seus sonhos. É para você realmente aprender. Empreender acaba sendo, no fim do dia, um exercício de humildade, né? Então, olhar para o seu cliente, olhar para quem muitas vezes pode saber mais que você num determinado assunto, é a chave para o aprendizado contínuo. Recapitulando, humildade é ser o mais burro da mesa, só saber que nada sabe, né? O aprendizado contínuo. Esteja sempre pronto para ouvir verdades, sempre. Então, vê como isso que eu falei aqui se linka muito quando a gente olha lá os principais problemas dos empreendedores. Tem um ponto que se encaixa perfeito como uma luva: resolver desafios, né? Em geral, tanto quem empreende quanto quem quer abrir um negócio tem muita dificuldade de resolver problemas e desafios de forma ágil, porque muitas vezes ficam batendo cabeça na parede, sozinhos, sem dividir, sem buscar ajuda com quem aparentemente sabe. Então, muitas vezes você se vê sozinho naquele problema, né? Não tem ninguém para dividir. Esse é um grande ponto. Bom, para fechar esse assunto de humildade, eu quero que você assista agora o vídeo de um empreendedor da Boomit falando sobre esse tema. Falando dos aprendizados dele e o quanto que aprender com outros fez a diferença na jornada dele. Sou o Robson, sou cofundador da Blumari Pro, uma empresa de cosméticos profissionais. Eu já empreendo há pouco mais de 15 anos, estou no meu terceiro negócio. Infelizmente os 2 primeiros não foram para frente, mas esse terceiro negócio está avançando como eu sempre esperava e como eu sempre trabalhei para isso. Bom, eu conheci a Boomit através de um grupo de WhatsApp, que era o Endeavor Conecta, da qual eu fiz parte durante 12 meses. Era um experimento que a Endeavor estava fazendo com empreendedores. Esse processo durou 1 ano para conectar empreendedores ali, a gente trocar ideia, falar de negócios e dificuldades. Eu conheci a Boomit ali. Depois disso a gente começou a trocar mensagem, a Carol, a Poliana, e a partir daí foi que eu me aproximei da Boomit. A gente tinha lá uma dificuldade muito grande em não entender como vender os nossos produtos, como inovar com os nossos produtos, entender mais o nosso público-alvo. Então, assim, a empresa crescia lentamente, em alguns meses a gente ainda estava meio estagnado e isso me incomodava bastante, que eu queria ir para a rua e entender por que as pessoas compravam o nosso produto, quais eram os diferenciais que eles tinham, só que eu ainda não tinha a base para fazer isso, eu me sentia muito inseguro e não conseguia entender como fazer esse processo e qual metodologia eu adotar. Então, a partir daí, eu comecei a buscar alguma coisa nesse sentido e foi quando a Boomit começou a conversar comigo, me explicar como é que era a metodologia e eu entendi que fazia total sentido para mim naquele momento. Bom, eu colhi vários benefícios nesse processo. Obviamente, o primeiro estágio ali eu fui um pouco mais lento, porque eu estava meio inseguro, queria entender um pouquinho mais, mas o suporte que eu recebi dos mentores, a Poliane, a Carol, a Camila, acho que me ajudaram muito nessa direção. Eu não sabia muito bem por onde começar, como é que eu definia as hipóteses, como eu fazia uma entrevista, esse tipo de coisa eu não sabia muito bem como fazer. E a partir desse momento, eu comecei a avançar e falar com o cliente e entender os gaps que a gente tinha. E eu descobri que, assim, o meu feeling estava completamente errado,
porque a gente fazia as coisas muito no achismo. A gente é uma empresa de cosméticos que produz produto baseado no que o fornecedor dizia, nunca no que o cliente dizia. Então a gente às vezes não sabia por que o cliente estava comprando os nossos produtos, o que ele dava valor naquele produto ou não, por que ele não queria pagar o preço que a gente oferecia. Então a gente meio que trabalhava num método muito tradicional em empresas de cosméticos ainda, que basicamente produzia de dentro para fora, sem conhecer nada do mercado, e empurrava esse produto para esses clientes. E ficávamos muito chateados quando esse cliente dizia não para a gente, e isso me deixava muito incomodado e inconformado, e foi a partir daí que eu comecei a buscar conhecimento para poder entender esse cliente e começar a avançar. Eu acho que hoje a vertical que mais ajuda a nossa empresa é o processo de validação, construção de hipóteses. Eu acho que isso ajudou a gente em definir preço, ajudou a gente a economizar e diminuir custo, porque a gente acabou tirando produtos e matérias-primas que não faziam sentido nenhum para aquele cliente, ele não via valor naquilo, então isso ajudou a gente muito. Só para você ter uma ideia, a gente reduziu o custo com embalagem em 30%, custo com matéria-prima em mais de 60%, e isso ajudou a gente, obviamente a gente não repassou esses valores para o cliente final, mas isso fez com que a gente tivesse uma margem muito melhor. Hoje, o processo de validação e construção de hipóteses no nosso negócio, ele é fundamental. Costumo dizer que não é um processo que tem começo, meio e fim. Acho que para a gente ele é perpétuo. A gente não lança nada e não faz nenhuma mudança sem falar com o cliente e entender se aquilo faz sentido para ele. Aqui eu vou dar um exemplo. A gente conseguiu validar preço, a gente conseguiu validar produto, a gente conseguiu cortar custos na produção, diminuiu muito o processo, a gente tirou vários gaps que a gente tinha na empresa e conseguiu adequar e construir um processo que gera muito resultado. Estamos muito satisfeitos com isso, principalmente por conta da validação. Então, se você que é empreendedor e não conhece o sistema de validação, nunca lidou com isso, não sabe como construir hipótese, eu sugiro que você busque conhecimento nesse sentido. A Boomit é uma empresa que vai te apoiar através de mentoria, assim como me apoiou, e isso tem feito a nossa empresa hoje crescer mais de 30% ao mês, principalmente por estar em contato com o cliente e colocar o cliente no centro do negócio. Bom, hoje a nossa empresa ela tem mais de 22 funcionários, a gente cresceu nosso faturamento em 8 vezes, em 6 meses, depois que a gente entendeu como validar, que tipo de argumento usar, entendeu qual o problema que a gente resolver daquele cliente, o processo ficou muito mais fácil. Vender o produto passou a ser um processo natural, não é uma coisa que você tem que estar ali, aquele vendedor insistente que tenta empurrar um produto ou um serviço para um cliente. A gente começou a entender que a gente resolvia um problema de fato, principalmente por ter recebido esses feedbacks, e esse processo ficou muito mais fácil. Então, a gente antigamente demorava muito para vender um produto, hoje a gente vende com muito mais facilidade, é um processo mais natural, mais fluido e crescente mês a mês. Eu também queria dar uma última dica para vocês, que não faz sentido nenhum você iniciar um processo de validação e não concluí-lo, porque você vai simplesmente perder tempo. Então, se você for aprender ou passar por um processo de validação, comece ele e vá até o fim. Geralmente eu vejo as pessoas se bloquearem justamente na hora de ir para a rua, e isso aconteceu comigo. Então um puxãozinho de orelha aqui, outro ali, vai fazer com que você vá para a rua, e aí sim você vai conseguir atingir os seus resultados. Então a última recomendação que eu tenho é: valide, 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 valide mais um pouco e não desista do processo. E também leve isso como uma cultura da sua empresa. Não adianta você, eu vou fazer um processo de validação porque eu quero lançar um produto. E a partir do momento que você lança esse produto, você para. Não, valida sempre. Todo mês você pega um cliente, dois, uma lista de clientes que você atende e tenta entender se eles têm mais alguma dificuldade. Por exemplo, esse é o processo que a gente está passando nesse momento, que a gente já atende um problema específico e agora a gente está validando outros problemas que a empresa ainda não estava olhando para poder lançar novos produtos no próximo trimestre e aí preencher algumas lacunas que esse nosso cliente tem, que está sendo atendida ou por um outro concorrente, ou mal atendida, ou até então não está sendo atendida. E é para isso que a gente está olhando hoje. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado e que ele faça sentido para você, principalmente para o momento que você está vivendo agora. Agora, com base em todos os negócios que eu vi, dar certo ou dar errado, eu te garanto que
Se você fizer essas 3 coisas, usar esses 3 elementos e estratégias, grande chance de dar certo. 2, se você falhar em pelo menos uma, grande chance de dar errado. E aí, que caminho você escolhe? 1 ou 2? Eu espero que os exercícios e as reflexões tenham feito você dar um start nesse modelo. Eu sei, você sabe, que ninguém vai sair profissional com uma masterclass aí de 40 minutos, 1 hora. É impossível. Mas eu queria ligar essa chama, essa centelha na sua cabeça. Bom, e a partir disso, isso é só o início. É só o início do caminho para atingir alta performance e chegar onde você deseja quando o assunto é empreendedorismo. Os testes e exercícios que nós fizemos juntos ao longo dessa masterclass são super simples, como, por exemplo, falar com seu cliente ou potenciais clientes, falar com pessoas que aparentemente saibam um pouco mais sobre você ou muito mais que você em um determinado tema, trabalhar foco e disciplina. Você concorda que grande parte, ou poderia dizer que todas as atividades, dão para qualquer ser humano fazer? Olha, se você acha que não dá para aplicar, nem para começar esse processo, bom, eu acho que você precisa repensar e avaliar o seu comprometimento com o seu negócio, ou para você que ainda não tem um negócio, com o seu futuro negócio. Só para você ter uma ideia, nós aqui da Boomit, nós selecionamos todas as empresas que participam dos nossos programas de desenvolvimento. Isso porque nós detestamos perder tempo e também nem queremos que a pessoa que não está tão engajada com seu propósito de alta performance também perca o seu tempo. Então, para a gente, isso é valioso, né? O nosso grande objetivo é te passar esse conteúdo para que você atinja um outro patamar. Então, reflete sobre isso. É importante, mas eu tenho certeza que para você que gostou, começa a aplicar, você já vai ter resultados muito expressivos. Bom, eu adoraria receber muito feedback de vocês sobre esse conteúdo, né? A gente tem um campo de comentários aqui abaixo, então fala, né? Bota para fora o que você achou, o que você sentiu, né? Como eu tinha falado lá no início, alguns exemplos, né? Para não ficar fala de um, depois fala de outro, né? Eu acabei ali fazendo exemplos mais para um caso, para outro. Então, se você tem dúvidas sobre isso, como eu posso aplicar, como eu posso fazer, tá? Escreve aqui pra gente. Bom, se você chegou até aqui, eu acredito que tudo, ou pelo menos quase tudo que eu falei, fez algum sentido para você. E você viu que esse é o início de um caminho para um processo de alta performance. Então, eu quero te fazer um convite para você participar do nosso processo seletivo, que está aberto para os nossos programas, que tem principalmente um grande intuito em capacitar, treinar e mentorar empreendedores ou pessoas que desejam ter um negócio, independente do mercado, tá? Produto, serviço, tanto faz pra gente. O que a gente gosta de trabalhar com alta performance? Fazer você sair de um patamar e ir para outro patamar. Como eu tinha dito lá atrás, se você tem uma ideia, quer colocar essa ideia e botar no mercado, aqui é o seu lugar. Se você tem um negócio, enfrenta dificuldade ou mesmo deseja crescer ou deseja criar um novo produto, um novo serviço, também aqui é o seu lugar. Tá, mas por que processo seletivo? Bom, eu já tinha falado, vou falar de novo com um pouquinho mais de detalhes, porque pra gente a coisa mais importante é o comprometimento. Nada é mais importante do que isso. Por quê? Porque a gente está trabalhando com alta performance. Você precisa querer melhorar, você precisa se dedicar nesse processo, né? Então, lembra daqueles 3 diagramas que a gente mostrou? O que está bem no centro? Você. Você é o responsável por todo o processo de melhoria contínua, né? Seja você uma pessoa que já tem um negócio, né, que pode ser que enfrente alguma dificuldade, que queira crescer, que queira vender mais ou criar um novo produto ou serviço, ou seja você alguém que tem uma ideia, né, ou nem tem uma ideia, mas que quer empreender, né, e quer passar por essas fases. Então, o comprometimento é muito importante. Então, assim, de 0 a 10, quanto é que você está comprometido com o seu negócio? Se você responde 5 para mim, eu não sei se a gente pode te ajudar muito. Então, o que a gente quer com esse processo seletivo? Realmente entender quem são as pessoas, quem são os perfis de empreendedores ou futuros empreendedores que realmente têm comprometimento com a alta performance. Não é nada diferente disso. Então, como é que funciona? Vai lá,
se inscreve. Dura mais ou menos em média de 5 a 10 minutos, tá? É super simples. A gente vai receber as inscrições, tá? Em mais ou menos ali 24, 48 horas você deve receber uma resposta, tá? Não se preocupa. Se atrasar um pouquinho, fica tranquilo. A gente tem recebido várias inscrições, então a nossa equipe tá correndo para fazer esse processo. E aí você recebe a resposta se você foi aprovado ou não, tá? Se aprovado, segue o processo, tá? Segue o processo de inscrição, né, e entrada nos nossos programas. Se não, não se preocupa, tá? Às vezes não é o seu momento, ou às vezes a gente sentiu que o seu comprometimento não estava exatamente alinhado com o que a gente acredita que faz sentido para alta performance, ok? Então, depois disso, é basicamente isso. Eu espero que você tenha gostado, tá, do nosso conteúdo, do que a gente passou, né? Se para você não faz sentido entrar no programa por alguma razão, mesmo tendo chegado até aqui, eu acredito que quem chegou até aqui aprendeu muito, então isso pra gente já é muito valioso, independente se você vai seguir no processo seletivo com a gente ou não, tá? Então, a coisa mais importante pra gente é passar o conhecimento. É essa a nossa grande missão, é a missão da Boomit, e eu espero que você tenha aproveitado, ok? Então, eu quero me despedir, foi imenso o prazer de poder dividir esse conhecimento com você. E eu quero muito ver para quem faz sentido, né? Se para você faz sentido, se tudo que a gente falou mexeu com você e fez sentido para o seu momento, né? Para que você melhore, né, vários aspectos do seu negócio ou do seu futuro negócio. Se para você faz sentido, vem, se inscreve, que eu tenho certeza que vai valer muito a pena, tá? Um grande abraço. Qualquer dúvida, estamos aqui para responder qualquer questão e a gente se vê logo mais. Um grande abraço.